Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, toda terça, 19h30, com reprise às quintas, 21h30. No canal NET, no canal 4 da NET, né? Você pode ver no circuito interno em Florianópolis ou em qualquer lugar do Brasil pelo www.tvfloripa.org.br. Também estamos agora disponibilizando nossos programas no YouTube. Procure pelo Meia Hora da Seguridade no YouTube e você vai ver os nossos vídeos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre um panorama da indústria da carne. Estamos aqui com o Myron Brandes, o Myron Brandes, né, Myron? Que é nosso economista ali da subseção da FETIESC do DIEESE. É isso, né, Myron? Exatamente. Como é que está? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, tudo bem. Então vamos comentar um pouquinho sobre esse panorama econômico da indústria da carne, né? O setor de carne no Brasil é um dos que mais está exportando, é um dos que mais está aumentando o número de trabalhadores. Por isso a gente se preocupou em ter esse programa especial no sentido de conhecer melhor os números aqui em Santa Catarina, inclusive para poder instrumentalizar os dirigentes sindicais, as pessoas que estão envolvidas com essa área para poder até negociar melhor nos acordos coletivos. Porque sabendo melhor a evolução tanto do pessoal quanto as questões econômicas, nós podemos, né, Myron, aí ter uma negociação melhor. Conta para nós um pouquinho, como é que é esse breve panorama que você vai apresentar aí para a gente? Bom dia, primeiramente, obrigado pelo convite, participar do teu programa, Dr. Roberto. Esse é um conjunto de indicadores, na verdade, que eu estou trazendo aqui para a nossa discussão, que é um trabalho que normalmente a gente faz lá na subseção do DIEESE na FETIESC, de monitoramento de indicadores da indústria, né? A indústria de alimentos e de carne, especificamente, não faz parte da base da FETIESC, né? Mas trata-se de uma indústria importante para o nosso estado, para a economia do nosso estado e do país também. E então a gente também não deixa de acompanhar, né? A gente considera que para os trabalhadores, né, além do debate sobre as questões mais imediatas e diretas do cotidiano da categoria em que eles estão inseridos, em que eles fazem parte, é importante também cada vez mais a gente aprofundar o debate sobre o desenvolvimento, né? E aí é importante, né, então, nesse nosso conjunto de trabalho que o DIEESE faz, buscar informações de outros setores da economia também, para poder estar proporcionando para os trabalhadores essa reflexão. Até porque no setor da carne aqui, apesar de não fazer parte da FETIESC, né, nós fizemos esse pedido especial para você, porque alguns sindicatos que a gente acompanha aí, em especial ali Forquilim e Criciúma, Chapecó, São Miguel do Oeste, Jaraguá do Sul, Concórdia, são sindicatos da alimentação que se ressentem, falta esse trabalho de uma federação que traga mais dados, que acompanhe mais de perto e que possa aí lutar mais perto do trabalhador. Até por isso que a gente fez esse convite, né, esse pedido, e você gentilmente nos atendeu. Já agradecemos de antemão a isso e até abrindo, lembrando que nós temos aí o apoio, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a CONTAC, abrindo a possibilidade, se outros estados tiverem interesse, também aí podem contatar o Myron, né? No final a gente vai pedir para ele deixar o e-mail dele, e a gente podem desenvolver algum outro trabalho específico, né? Mas como é que é no Brasil, aí comparando com Santa Catarina, como é que nós estamos aí com os nossos dados específicos? Bom, vamos lá então. Eu trouxe para a gente discutir, Dr. Roberto, alguns indicadores mais especificamente de Santa Catarina, né? Então, alguns deles a gente acaba trazendo em âmbito nacional, até para a gente poder ter essa comparação e noção, né, da importância desse setor para o nosso estado e em âmbito nacional também. Então, um primeiro slide que eu trago aqui para a gente discutir, para os nossos telespectadores também poderem estar acompanhando, são uma característica, uma espécie de perfil do setor em termos de número de estabelecimento, de vínculos ativos, né, ou empregados, né, pessoas trabalhando nesse setor, a composição, né, o perfil com relação ao sexo, feminino, masculino, e também a renda média mensal. Que né? O pessoal está vendo aí na tela esse slide, né? Exatamente. Eu só gostaria de destacar que essas informações são de 2012 da RAIS.
Então, que é do Ministério do Trabalho. Exatamente, né? exatamente. São informações oficiais, né? Exatamente. Então, em âmbito nacional, a gente tinha, em 2012, 4.081 estabelecimentos no setor de carnes, especificamente, né? Não é a alimentação de modo geral, mas abate e fabricação de produtos de carne. Em Santa Catarina, um pouco mais que 10% desse total, 441 estabelecimentos. No Brasil, eram quase 400 mil vínculos ativos em dezembro de 2012, a maioria de homens, né? 58,8% são homens, 41,2% mulheres, e a renda média mensal desses trabalhadores era quase R$ 1.300, R$ 1.286, valor nominal. A média, né? Média, exatamente. Sim. E isso comparado com o Brasil? Esses são dados do Brasil. Do Brasil. Tá. Em Santa Catarina, a gente tem, então, 441 estabelecimentos, pouco mais que 10% do que a gente tem em âmbito nacional. Vínculos ativos, 44 mil, também, né, um pouco acima de 10% do total de vínculos ativos em âmbito nacional. Aqui há mais equilíbrio, né, entre homens e mulheres empregados no setor, 48,4% de mulheres, 51,6% homens, e a renda média mensal desses trabalhadores, um pouco acima da média nacional, R$ 1.441. Então nós estamos acima da média. Acima da média, pouco acima da média. E aí os estabelecimentos são esse outro slide aí que mostra que dos 4.000 e pouco nós temos 441, né? Exatamente. Comparado então com a federação, nós estamos aí, qual é a nossa posição no ranking? Pois é, a gente tem aí, considerando as outras unidades da federação, né? A Santa Catarina aparece na 5ª posição em número de estabelecimentos, né? O estado de São Paulo tem 658 estabelecimentos, Rio Grande do Sul 585 estabelecimentos, Minas Gerais 505 estabelecimentos, aí vem o estado do Paraná 456 estabelecimentos e Santa Catarina logo em seguida com 441 estabelecimentos. Isso em termos de estabelecimentos, né? Os vínculos ativos, aí Santa Catarina aparece na 4ª colocação com relação às demais unidades da federação. Nós estamos empregando um pouquinho mais aí per capita por estabelecimento. Exatamente. Né? A média de empregados por estabelecimento em Santa Catarina é um pouco maior do que a de Minas Gerais, né? Que perde espaço nessa classificação. Mas antes de avançar ali, doutor Roberto, eu gostaria de destacar uma informação importante de um slide anterior da nossa apresentação, que é com relação ao valor de transformação industrial, que é o valor novo gerado no processo de fabricação, ou seja, as receitas menos os insumos, a matéria-prima utilizada no processo de fabricação, né? Ou seja, o valor novo que a indústria gera. O que significa isso, assim, traduzindo para o nosso pessoal? Quer dizer que é valor a mais? O que seria? Isso. É o valor, é a riqueza gerada no processo produtivo, o novo valor, né? Gerado no processo produtivo. Tem uma receita de vendas e tu deduz dessa receita tudo que foi gasto com insumos, com matéria-prima, etc. E aí tu tem um excedente. Esse excedente é que corresponde da indústria de carnes em Santa Catarina, corresponde a 9,4%, quase 10% do que é gerado por toda a indústria de transformação do Estado. Então, quase 10% da riqueza no Estado vem de abatedouro dessa... Da indústria de transformação, né? Você pega a indústria metalúrgica, têxtil, vestuário, plástico, químico, etc., né? Pega o total do valor gerado por esse conjunto de setores, o setor de carne, especificamente, não de alimentação, especificamente de carne, corresponde a 9,4% de todo esse valor gerado. Se for pegar a alimentação, seria 17,4%. Se for pegar a indústria de alimentação, ampliando 17,4%. Aí, né? Que aí vai pegar até padaria e tal. Exatamente. Aí amplia. E esses indicadores conjunturais, o que significa isso? Isso. Esses indicadores são pesquisas do IBGE, então também é um conjunto de indicadores que a gente normalmente monitora ali na subseção do DIEESE, é um trabalho cotidiano que a gente faz. E aí a gente acompanha dados de produção, pessoal ocupado, horas pagas, folha de pagamento real e o faturamento real, né? Os dados de faturamento real, o resultado de vendas, eles, diferente dos anteriores, não são base de pesquisa do IBGE.
são dados das entidades patronais. Então, no caso de Santa Catarina, a gente pega essa informação da pesquisa mensal que a Fiesc faz, Federação das Indústrias do Estado daqui do nosso Estado. E em âmbito nacional são os dados da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Né? Então, com relação à produção, a pesquisa do IBGE, a PIN, a Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física, em Santa Catarina, de 2013 com relação a 2012, houve um aumento de 1% na produção da indústria de carnes especificamente. Né? Um aumento de 1% na produção. Pessoal ocupado cresceu 1,1%. E aí a gente está tratando aqui a indústria de alimentos e bebidas, de um modo geral. Né? Horas pagas cresceu 1% também, e folha de pagamento real teve um incremento de 2,3% de 2013 com relação a 2012 na indústria de alimentos e bebidas. Só corrigindo, eu tinha dito que a variação na produção, o crescimento era referente especificamente à indústria de carnes, mas não, é a indústria de alimentação, de um modo geral, tá? Não é só de carnes. Tá. E aí no Brasil a gente tem dados muito semelhantes, né? A folha de pagamento real apenas que cresceu um pouco mais do que Santa Catarina. E por que esse último item aí é negativo em Santa Catarina e positivo no Brasil? Pois é. Aí a gente precisaria aprofundar a análise para perceber o porquê da redução das vendas em 2013 com relação a 2012 em Santa Catarina. Mas significa isso? Isso, exatamente. Vendas... Uma retração, uma diminuição nas vendas, né, no faturamento real, na verdade. Em vendas, às vezes, em termos absolutos, pode até ter havido maior venda em unidades, né? Mas em valor houve uma redução, uma retração de 5,1%, e a gente vai perceber que depois a exportação teve uma queda mais ou menos nesse patamar também. Então pode estar muito relacionado às vendas externas, né? Até porque o nosso mercado interno está bastante aquecido. E aí a gente tem que avaliar o porquê dessa retração. Provavelmente, às vezes, alguma barreira, uma proteção comercial de algum país e tal, porque o câmbio ele foi favorável nesse período para as exportações. Sim. Então não seria o câmbio o motivo principal. Mas possivelmente principal. Aquela questão que a gente vê no jornal aí direto da busca pelo mercado russo, pela ampliação do mercado chinês, né? E que a gente vê aí o envolvimento, principalmente a nível federal, do Ministério da Agricultura, que tem se empenhado muito para ampliar esse mercado em Santa Catarina. O governo estadual também, a gente vê aí algumas iniciativas, né? E vimos até que aí a questão de 2, 3 meses, acho que fecharam, houve a liberação, né? Santa Catarina foi declarada uma zona boa, livre de aftosa, livre de um monte de coisa e boa para exportação. Mas a gente chegou aqui ao final do nosso primeiro bloco, né? A gente vai para um curto intervalo e já volta já. Fique aí. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós. Olá, meia hora da seguridade. Estamos voltando então hoje com o Myron Brandes, que é economista do DIEESE e está falando para nós aqui sobre a questão econômica da agroindústria em Santa Catarina, indústria da alimentação ampliada também, além do frigorífico, né, Myron? A gente estava falando um pouquinho antes do intervalo sobre a questão aí das exportações, né, que a venda total do setor caiu um pouco, e em Santa Catarina, quando comparado com o Brasil, inclusive, e nós estávamos pensando o que poderia ser isso sobre mercado, venda para mercados externos e tal. O que você pensa aí sobre essa questão que é mais relacionada à balança comercial, né, Myron?
Bom, com relação ao resultado que teve especificamente esse setor de carnes e miudezas, né, na balança comercial em 2013 com relação a 2012, que são os dados que a gente está analisando, a gente precisaria entrar um pouco no setor, buscar mais informações para perceber o que pode ter explicado essa retração nas exportações de quase 6%, 5,9%. Né? Muito próximo do patamar da redução do faturamento desse setor aqui em Santa Catarina, como a gente vinha comentando no bloco anterior. Mas, nesse período, houve uma desvalorização cambial, ou seja, o câmbio estaria estimulando as exportações. Então, em tese, não é um problema de estratégia das empresas em função de uma pior ambiente com relação ao câmbio para estar realizando essas vendas. Ao contrário, o ambiente ficou melhor ainda para as empresas. Estaria favorecendo as exportações. Então, o que houve provavelmente foi algum tipo de bloqueio, barreira por algum país importador para o produto exportado aqui de origem catarinense ou mesmo brasileira. E essa evolução que aí você tem no outro slide, né, com carnes e miudezas, tal, ao longo aí dos anos, né, desde 2004. Na realidade, a gente vem num crescendo, né? Apesar de queda nos últimos 2 anos, o diferencial aí, o vetor é crescente. Como é que é? Exatamente, é uma trajetória crescente do saldo, né? Na verdade, essas colunas maiores são os valores exportados anualmente. As colunas menores, estão lá próximas do eixo, quase nem aparecem, são os valores importados por esse setor em Santa Catarina, né? Esse gráfico reflete a balança comercial catarinense. E esse traço, né? Essa curva, que é ascendente, ela registra o comportamento do saldo da balança comercial catarinense nesse setor. Quer dizer, nós inclusive contribuímos muito para a exportação. Exatamente. É um estado que é uma área, um setor que exporta muito, né? As exportações de carne catarinense correspondem a 16% de todo o valor exportado nesse setor em âmbito nacional. Só as catarinenses? Só as catarinenses contribuem 16% com todo o valor exportado de carnes no Brasil. Só para complementar, para você perceber a importância desse setor aqui para a nossa economia também, com relação ao total das exportações catarinenses, só o setor de carnes corresponde a 27% em valor. Né? A gente tem 1/4 das exportações catarinenses em valor tendo origem no setor de carne, sim, na indústria de carne. E eu só queria fazer uma observação, lembrar o pessoal aí que, portanto, aí nós vamos ter aqueles problemas de abates específicos, então o abate halal, que é o abate segundo as regras muçulmanas, né? E isso vai causar alguns tipos de problemas, ou o corte japonês, que ele é bem específico para exportar para o Japão, que eles querem determinado tipo de carne, aí nós vamos ter aqui determinado tipo de doenças, porque tem que ser mais delicado e tal. E de qualquer forma, a nossa exportação é muito grande, né? E o outro slide aí, um gráfico de pizza, inclusive, mostra aí quais são os principais produtos e países, né? É isso? Exatamente. Bom, Santa Catarina se destaca principalmente as exportações de aves e suínos, carnes de aves e suínos congeladas, refrigeradas, né? Especialmente aves, 71% do valor exportado nesse setor. E os principais países que você já havia destacado no bloco anterior, como Japão, Rússia, né? Que volta e meia a gente tem algumas notícias de acordos comerciais, etc. Até a Holanda, eu estou vendo aí, isso, né? É uma porta de entrada para o mercado europeu, né? Países Baixos, Holanda, e outros mercados, como você bem citou, China e outros países aí da Arábia Saudita, etc., que daí a gente vai analisando os indicadores do setor de um modo geral, mas depois quando a gente traz isso para dentro da fábrica, a gente tem as dificuldades e as condições precárias para o trabalhador, né? As consequências para o trabalhador desse resultado positivo do setor. Né? Sim. Agora, já as importações, nós importamos também, não estamos exportando só. Santa Catarina importa produtos aí? Como é que é isso? Exatamente. E aí as importações, até pela localização geográfica do nosso estado, né, vem dos países vizinhos, sobretudo, né, e países do Mercosul. Uruguai, principalmente Argentina, Chile, né, mas também Austrália e Canadá. São esses 5 Nós importamos carne da Austrália, países. Seria? Exatamente. Muito pouco, né, e principalmente carne bovina, carne de ovelha, vem muito do Uruguai, né, e dos outros países aqui da América do Sul, mas
especialmente esse tipo de carne. Então. A Argentina, a carne bovina, eu acho que é o grande forte. E mesmo assim é muito pouco, né? Em 2013 foram 27 milhões de dólares, né? Enquanto as exportações foram 2,4 bilhões de dólares. Né? Então representa muito pouco quase... dentro da corrente de comércio, né? É muito pouco, né? Muito pouco significativo. Nós estamos aí com um balanço muito positivo realidade, né? Exatamente. Embora importemos mais mas a grande exportação nossa é Japão mesmo, Europa, Rússia. Né? Exatamente. Como você mostrou há pouco. E cada vez mais os mercados asiáticos, né? Ah, sim, está se ampliando, né? China em especial? Aí tem a barreira dos hábitos alimentares, mas com a globalização isso também vai, com o tempo, os hábitos das pessoas vão mudando também, né? Agora, nós temos aí, você traz um dado muito interessante para nós, que é o resultado, né, de empresas no setor. E para nós, inclusive para o nosso pessoal aí, dirigente sindical, pessoal que mexe com a questão econômica, cláusulas econômicas, mesmo o pessoal das empresas, interessa muito esse balanço comercial na hora de negociar, né? Nós temos conseguido historicamente, no Brasil inclusive, parece que o Diese mostra um dado que 95% das negociações têm conseguido reajuste acima da inflação, né? E Santa Catarina tem conseguido também até índices aí de 2 dígitos, né? Quer dizer, você tem inflação mais 3, 4% de aumento real. Então é importante conhecer esses dados econômicos aqui e o desempenho das empresas para a gente poder sentar e negociar acordos até melhores, né? Então, como é que você descreve essa tabela aqui, esse resultado de empresas do setor? São informações, viu, doutor Roberto, que o Diese sempre procura trazer para os filiados, né? Para o movimento sindical, para a gente estar discutindo nos momentos de preparação para as negociações, fazer aquela análise de conjuntura, entender um pouco a realidade econômica do país, do setor e aí da empresa. A gente vai do geral ao específico procurando construir essa realidade, né? E aí, nesse caso das indústrias de carne, eu trouxe aqui o resultado de algumas empresas em 2013 com relação a 2012, ali em percentual, que são as empresas listadas na Bolsa de Valores. Então a gente tem condições de acompanhar o resultado dessas empresas. Esses resultados são globais, não são Santa Catarina, né? Isso, são globais. São Brasil. Exatamente. Então a gente tem aí, né, BR Foods com um lucro, né, em 2013 de pouco mais que R$1 bilhão, um crescimento de 37% no lucro com relação a 2012, né? E aí, essa numa primeira coluna, e na segunda coluna é o valor adicionado, que é o valor novo gerado no processo produtivo que depois vai ser distribuído, né, entre impostos, taxas, contribuições para os governos, municipal, estadual, federal, juros, aluguel, outro tipo de renda para o capital de terceiros, o lucro para os acionistas e o salário para os trabalhos também. Eles faturaram a mais, é isso, né? Não é o faturamento, não é o resultado de venda, mas é o resultado de venda deduzido os custos de insumo, matéria-prima, etc. Né? Então é o valor novo gerado, é a contribuição dessa empresa para o PIB, por exemplo. O indicador do PIB. E o lucro foi R$1 bilhão, então, livre. Um pouco mais que R$1 bilhão, exatamente. O lucro, o valor adicionado distribuído para os acionistas é esse aí, né? R$1 bilhão, um pouco mais que R$1 bilhão. Né? Porque para os acionistas ainda, talvez é uma parcela igual, maior, menor, você sabe descrever isso? Em geral, as empresas decidem como isso? O lucro é a remuneração do capital próprio, né? Então, ele já é a fatia da riqueza que, em tese, seria para remunerar o capital próprio. Agora, aí depende da própria estratégia da empresa ou do próprio voto dos acionistas que têm as ações ordinárias, se parte desse lucro vai ser utilizado para reinvestimentos, novos investimentos, ou será totalmente distribuído, ou como que isso vai... Aliás, a gente podia aqui fazer um programa sobre Bolsa de Valores, né? Porque nesse século XXI, nossos dirigentes sindicais, acho que estão precisando entender disso, né? Quem são os donos dessas empresas, como é que esse lucro acaba se colocando, porque vou fazer aqui uma elucubração, né? Se depois de tudo limpo sobra R$1 bilhão, mas antes desse R$1 bilhão de se distribuir 3 ou 4 ou 5 bilhões para os acionistas, quer dizer, na realidade nós temos um dinheiro muito maior aí que poderia estar sendo dividido melhor a riqueza do país. Mas, enfim, isso é um capítulo à parte, fica o toque para os nossos dirigentes aí. Fazemos, quem sabe, um outro programa, né, Myron, sobre isso. Agora,
Impressiona aqui os números da JBS também. Pois é. É um crescimento em 2013 com relação a 2012, o resultado de quase 50%, né? De lucro. Um lucro de 1,1 bilhão, né? de reais, e o valor adicionado de 20,5 bilhões de reais, né? Um crescimento de 51,6% também. Quer dizer, ela já é maior que a BRF mesmo, né? Ela já está movimentando mais dinheiro. Em termos de geração de valor e de lucro também, resultado que teve no ano, sim, em 2013, né? E fora a Excelsior Alimentos aí, que se mostrou uma empresa menor que as outras, é claro. 9,6 milhões, né, de lucro. Embora é pouco, mas olha só, isso representou 134% a mais, né? Exatamente, um forte crescimento, né? Quer dizer, para quem tem Excelsior na sua base, aí, o que aconteceu? Foi a tal da reengenharia, demitiram gente, enxugaram quadro, mas nos impressiona as outras ali, Marfrig, Minerva, tiveram uma retração. O que significa esses números? Exatamente. O resultado negativo é que indica prejuízo, na verdade, né? Então, a gente tem a Marfrig ali, por exemplo, com um prejuízo de quase 900 milhões em 2013 e uma piora do resultado com relação a 2012, né? De quase 300% ali, né? O valor adicionado por essa empresa foi de 4,7 bilhões em 2013 e também foi menor do que em 2012, né? Então teve uma retração da atividade no caso da Marfrig. E agora, aí analisar as causas vem um pouco daquela questão que você levantou, que talvez a gente tenha que aprofundar num próximo programa, que é a complexidade mesmo de entender esse mercado, né? O capital transnacional, essas grandes empresas, as estratégias adotadas, etc. Então, tudo isso teria que entrar nessa análise, né? Entender essa dinâmica desse capital e as fusões e aquisições que acontecem com bastante frequência nesse mercado também. Então, é de complexidade analisar, né, essa questão. Mário, nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos aí 2 minutinhos, as suas considerações finais, em resumo. O que você diria dessa sua apresentação aí? Bom, o panorama do setor é esse, né? É inegável, é um setor de grande importância e relevância para a nossa economia, né? Do ponto de vista do desenvolvimento, a gente pode até discutir, né? Mas enfim, é o que nós temos, o nosso modelo de desenvolvimento é esse, historicamente se constituiu assim, né? E é um setor, uma indústria de grande importância não só para a economia do Estado, mas também para a economia do país, né? Inclusive como gerador de divisas, né? Agora, a nossa preocupação é sempre analisar isso e trazer para o ponto de vista do trabalhador, né? E aí a gente percebe no cotidiano aí na fábrica e também nas conversas que a gente tem mais próximas dos sindicatos que a situação as condições de manutenção e reprodução da vida do trabalhador são cada vez mais difíceis também, né? E especialmente na indústria de carnes, né? Que é uma indústria que você sabe melhor do que qualquer um, que em termos absolutos é uma que mais tem acidentes e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, às funções, etc., né? A gente agradece aqui a tua participação, muito esclarecedora, né? Até surgiu essa ideia, vamos fazer um programa sobre Bolsa de Valores para sindicalistas, para eles entenderem isso, né? Mas eu encerro só lembrando que no programa que nós fizemos sobre haitianos e outros estrangeiros, eu ouvi da boca dos estrangeiros, né? Fomos visitar senegaleses, haitianos, e eles diziam o seguinte: no Brasil, trabalho muito, salário pouco. Vamos tentar mudar cada vez mais esse panorama, não é? Um abraço e até a próxima.